tarde para você que nos acompanha pela Rádio Câmara, TV Câmara, YouTube e Facebook. Começa agora mais um Em Pauta, abordando mais um assunto importante nesse mês da mulher. E nós, eu e Admilson Marques, conversamos com a Cabo PM Aguiar, que possui curso de prevenção à violência doméstica, e o Nilson Pereira, sargento veterano da PM e gerente de segurança institucional. Sejam bem-vindos, é um prazer recebê-los aqui. Boa tarde a todos. Em nome da Polícia Militar, agradecemos o convite. Muito boa tarde, Edmilson. Boa tarde, Marcela. A Cabo Aguiar, soldado Maílson. É um prazer poder estar aqui. Quero ressaltar que o convite foi direcionado ao vereador Theo da Ecoterapia. Ele teve um impedimento, precisou se ausentar. E eu estou aqui para contribuir com esse assunto bem relevante. Com certeza, temos muito a falar sobre esse assunto que é tão importante, né, Admilson? Muito bem, Marcela, para você ligado à Rádio Câmara, obrigado pela audiência, para você acompanhando também pelas redes sociais, né? Câmara Municipal de Sete Lagoas e a TV Câmara, canal 11.2 digital. É um assunto muito complexo e também muito importante, né? Que a gente tem que tratar, vamos tratar agora. E, Marcela, gostaria que você conduzisse um pouco a abertura? Sim. Porque vamos falar aí desse curso de formação de soldados 2016 e curso de prevenção à violência doméstica. A gente entender qual que é essa dinâmica, né? Do dia a dia. Isso, na verdade, esse é um belo currículo, né? Apresentado aí pela Cabo PM Aguiar. E para iniciar, principalmente nesse mês, né, da mulher, eu gostaria que você falasse um pouco sobre o papel da mulher, né, nas forças de segurança, especialmente na Polícia Militar. O papel da mulher na sociedade é um papel relevante, tendo em vista a diferenciação em qual sentido? A delicadeza, o acolhimento, um olhar diferenciado quanto a diversas situações. Então, mais do que beleza, a gente vai ter um olhar diferenciado para atendimentos e na Polícia Militar contamos com diversas funções onde as mulheres ocupam esse papel de relevância, de importante para zelar em servir e proteger a sociedade, independentemente de ser homem ou mulher, esse atendido na sociedade. Quanto à patrulha de prevenção à violência doméstica, que é o local, né, hoje que eu atuo, uma guarnição, uma equipe especializada de atendimento em casos graves de violência doméstica, a gente atua especificamente para garantir e zelar pelos direitos das mulheres. Então, levamos a situação de informação e também tomamos providência quanto aos casos, né, graves de passionalidade que temos em Sete Lagoas e também na região. A gente pulando agora para colocar na roda aqui o Nilson, né, o Nilson Pereira. Ô Nilson, fala pra gente o que caracteriza a violência doméstica, quais são os tipos principais, por exemplo. A gente sabe que são vários, né, tipos de violência contra a mulher. Sim, Edmilson. Psicológica, sexual, patrimonial, moral, física. A violência em si, ela é um fenômeno mundial e, infelizmente, dentro da nossa cultura, ela ocorre de várias formas, ela é multifacetada. E às vezes fica complicado você conseguir identificar causas, porque são várias as causas. E voltando para o que está em pauta no momento que a gente está tratando, a violência contra a mulher, existem várias vertentes. Mas o que eu acho mais interessante é que não se deixe cair isso num padrão de normalidade, como se fosse algo comum, porque a violência ela é escalonada. Começa com pequenos atos, atitudes, palavras, e ela vai se agravando. E às vezes as pessoas não percebem esse agravamento da violência e é onde que vem a eclodir as situações mais graves, né? Vou citar aí para você, por você. Então a gente tem vários nuances, né? Que é a psicológica, a econômica, a física, né? Então são vários tipos de violência. E o que é interessante é que as pessoas que nos acompanham entendam que é preciso ter isso em mente. E esse assunto ele tem que fazer parte da roda das famílias, do dia a dia. A melhor prevenção é o conhecimento, para que aquela pessoa que está sofrendo esse tipo de abuso, de violência, ele entenda que há um suporte para ele. A mulher, ela não precisa ou ela não tem que conviver com isso, ela não é obrigada a suportar isso, mas ela precisa se manifestar. Às vezes a violência psicológica, ela sabe o que ela passa dentro de casa,
ela sabe o que ela suporta dentro do seu lado, do ambiente, ou às vezes ambiente de trabalho também. Então, tudo isso é importante. Eu acho muito bonito nós saímos fora do Dia da Mulher, dia 8 de março. Então, não é um dia só. Dia da Mulher são todos os dias. Então, é um momento importante para a gente poder lidar com esse tema, assim. E a violência em si, nesse debate, a gente não consegue esgotar todas as possibilidades e nuances, porque é um tema muito amplo, mas é importante não deixar isso cair no esquecimento. O respeito, né, a conscientização, a informatização deve ser feita o ano todo, né? Como bem disse. Mas existem indícios dentro, né, do dia a dia de trabalho, que você, né, já acompanha, que essas mulheres precisam estar atentas ali de um sinal de violência silenciosa, né, psicológica, enfim. Temos que ficar atentas a esses sinais que o agressor ele vai dar para essa mulher no início de um relacionamento. Então, quando se conhece, né, uma pessoa para se estar relacionando, é necessário observar como esse homem ele vai ter uma tratativa com os familiares, como que esse homem vai ter uma tratativa com as filhas, as irmãs, a mãe, como que foi o término do relacionamento, né, desse homem e quais são os fatores, os propósitos que esse homem vai estar agregando ao seu lado, né, para dar sequência, para ter um futuro, um relacionamento estável. Então, é necessário observar, porque às vezes não são só questões de receber flores ou ganhar chocolate ou algum tipo de presente, mas como que é essa tratativa no dia a dia, né? Tem respeito pelas suas escolhas, respeito pelas suas roupas, respeito pela profissão que você exerce, sem subjugar, sem virar e falar assim, olha, você não é capaz de lavar ou de dar uma mamadeira para o nosso filho, você não consegue nem fazer uma comida bem, olha que porcaria que tá isso, ou palavras de baixo calão, ou termos pejorativos para estar subjugando aquela mulher, né? Para estar abaixando a autoestima. Eu estou dando exemplos aqui de uma violência psicológica que ela não fere a integridade corporal da mulher, mas e a alma? E os sentimentos daquela mulher quanto à capacidade, quanto à beleza, porque às vezes esse homem vai falar assim, você não acha que você está gordinha, não? Ou você não está magrela demais, não? Então, tem certas características que são pessoais e únicas de cada mulher que a gente tem que se atentar. Um exemplo, eu tenho um biotipo mais alto, sou uma mulher mais magra. Então, não adianta eu querer me encaixar em outro tipo de lugar que não me caiba, a não ser esse. Então, eu tenho que saber que essas características físicas minhas podem ser potencialidades e diferencial meu. Só que se eu coloco ao meu lado ou deixo entrar certos tipos de comentários que não vão ser agregadores, passa a ser alguma situação, né, do tipo de violência psicológica. Então, você está magra demais, não? Você não acha que essa altura está desproporcional demais, não? Estou dando um exemplo que pode ser usado de acordo com as minhas características, mas a gente vê isso no dia a dia e dentro do ambiente doméstico, dentro da casa, que teoricamente é para ser um local mais seguro. Então, essas situações de violência, seja ela física, que vai ferir a integridade corporal, seja ela psicológica, que vai ser através da fala, a violência moral, que entra 3 tipos de situação: calúnia, difamação ou injúria, que vai contra a moral, a integridade, a honra daquela mulher. Temos também a violência patrimonial, que às vezes muitos homens não têm a noção. Né, já chegamos a atender ocorrências e o agressor daquela situação falou assim, olha, polícia, eu não encostei a mão nela, eu não bati nela, eu não sou autor de violência doméstica, porém, a casa estava toda quebrada. Ele havia quebrado eletrodomésticos, o sofá da casa, o celular da vítima. Ele não sabia que a violência patrimonial contra aqueles bens do local era um tipo de violência prevista pela Lei 11.340. Ela foi homologada em 2006, então essa lei, esse ano, em 7 de agosto, ela completa 19 anos. Estamos no ano de 2025. Então, é uma lei recente, mas que vem trazendo melhorias, como foi no ano de 2024, trazendo maior
penalidade para esse autor. Hoje, no Brasil, a pena de feminicídio, ela vai ser julgada entre 20 e 40 anos. Porém, nós, quanto sociedade e quanto segurança pública, a gente tem que zelar e evitar fazer o nosso máximo para que não chegue a eclodir uma situação de feminicídio. Exatamente. Aí é a reta final de toda essa situação que você comentou. Claro que não é garantia, né, essa prevenção antes de você começar a ter um relacionamento, começar a ver sinais, né? Como você disse, perceber como foi o último relacionamento dessa pessoa, a forma que ela foi tratada, como é. E essa modalidade de violência patrimonial é interessante porque você quebrando toda a casa, você está ferindo também o emocional da pessoa. Ela sabe que você está tendo o poder de destruir tudo, vai ferir, com certeza, o lado psicológico da mulher. Então, não é garantia de que uma pessoa pode ser, de repente, corretíssima, não tem histórico de violência. Quando pula para dentro de um relacionamento, existem gatilhos também que podem aparecer dentro do próprio relacionamento. É aquela coisa de contar até 10 antes de tomar qualquer situação. Agora, Cabo Aguiar, varia muitas situações. Tem situações também que são provocadas, né, de ambos os lados. Também a gente tem que analisar o lado da mulher também com tipo de provocação. Você tá à toa, você não trabalha. Isso pode gerar um gatilho. Correto? Correto. Algo que deve ser conversado, eu acredito, a gente está aqui querendo ser advogado do diabo, né? Antes pelo próprio casal, né? Isso. O relacionamento, ele tem certas regras. Então, nem todo relacionamento vai ter o mesmo tipo de regra. Então, é necessário que esse casal tenha um diálogo aberto e conversas recorrentes sobre o que gosta, o que é importante, né, para esse casal. E a mulher também ter a sabedoria para ela levar aquele relacionamento e colocar ele ali numa forma estável. Porque nós temos pessoas também, homens, que são subjugados e são vítimas de uma situação em casa. Só que não enquadra a Lei Maria da Penha, mas vai enquadrar no Código Penal. Então, o Código Penal, ele pode ser acionado, e a Polícia Militar, através do 190, para que tome as providências contra esse homem, que ele vai ser, né, sofrer ali uma situação, seja de agressão, né, seja algum tipo de ameaça. Ele pode fazer, sim, o registro, mas tem que se pensar o quê? Vale a pena eu continuar num relacionamento que, né, acontece situação de violência física, violência psicológica? Então, independente de ser homem ou ser mulher, o necessário é pensar, compensa eu ficar num relacionamento abusivo? Porque se não está dando certo, é melhor que cada um siga o seu destino, porque os propósitos não são o mesmo. E quando começa uma situação delicada dessa, a gente sabe que é difícil contornar essa situação, né? Vai agravando ainda mais até chegar ao tal do feminicídio, né? Mas assim, com a chegada das redes sociais, a gente vê o número de violência crescendo. Há uma forma de as pessoas poderem fazer esse filtro. Por quê? Por exemplo, nós estamos dizendo aqui de uma pessoa que tem uma rede social, por exemplo, o Instagram, é o tal de fulano te curtiu, quem é essa pessoa que você colocou, quem é esse que você aceitou. Também a tecnologia acaba afetando um pouco nesse relacionamento. A gente vê um monte de situações aí que está envolvido nas redes sociais. Né, pelas redes sociais. Por quê? Você deu um coraçãozinho, você comentou, você curtiu. Também são as novas ferramentas que vão chegando e vai contribuindo também para que esse gatilho seja acionado, né? Eu volto lá na pauta. O que é permitido, né? No início do relacionamento, quais são as regras? Esse homem e essa mulher, né, assumindo um compromisso, seja de namoro, de noivado ou casamento, tem a regra lá, olha, para mim é importante você me respeitar e eu me sinto respeitada quando você não curte a foto, né, de alguma mulher ou alguma famosa de biquíni, ou que você tenha conversas paralelas, seja no WhatsApp ou seja no Instagram. É preciso que seja falado e exposto os sentimentos em relação àquilo, porque pode ser que se transforme em uma situação de violência psicológica e aí entra o ciclo da violência doméstica, porque começa na fala. Posteriormente, pode ser que evolua para uma situação de um empurrão, de um tapa, de um soco. Na terceira ou quarta vez, esse autor vai pegar uma faca. Ele vai ameaçar aquela mulher. E da quinta vez, ele vai esfaquear ela.
Então, tem que se pensar porque é necessário que haja a quebra do ciclo da violência doméstica. Então, por isso que hoje em Sete Lagoas, o nosso objetivo é fortalecer a rede de apoio. Então, além da Polícia Militar, a gente conta com a Delegacia Especializada de Atendimento às Mulheres, que fica na Rua Jovelino Lanza, 1316, caso essa vítima queira fazer uma denúncia pessoalmente. Temos a Secretaria da Mulher, que é destinada especificamente para atender, fazer o acolhimento e distribuir a demanda que vai chegar lá, seja a parte da saúde, seja a parte jurídica, isso tudo de forma gratuita. Então, hoje temos vários integrantes dessa rede de apoio para que a mulher seja informada, para que a mulher não passe mais por esse tipo de situação. Então, hoje, a Prefeitura Municipal de Sete Lagoas, ela oferece, através de atendimento do CREAS, dos CRAS, dos SFs, um tratamento, um acompanhamento psicológico. Caso a mulher tenha alguma dúvida, isso é violência, isso não é, procure o atendimento para que seja debatido ali com um profissional da área de saúde e essa pessoa seja instruída. Se houver algum caso específico que essa mulher tem alguma dúvida, a nossa sede hoje é na Avenida Prefeito Alberto Moura, 301, no bairro Nova Cidade. Contamos com uma sala de atendimento específico de forma que vai gerar aí uma privacidade para que essa mulher ou para que esse homem seja acolhido na nossa sede no 25º Batalhão. Então, está tendo continuamente melhorias e apoio, seja das prefeituras, seja do Estado de Minas Gerais, para que as nossas mulheres não passem por essa situação. Eu iria perguntar justamente sobre isso, né? Quais são as leis, as políticas públicas que asseguram essas mulheres aí diante, né, da violência doméstica, que protegem essas mulheres, né, dos seus agressores, e quais são as políticas públicas também que existem de combate, né, à violência contra a mulher? Violência doméstica. Foi bem citado, né, pela Cabo Aguiar. Eu queria fazer uma contribuição. Eu tive a oportunidade de ser coordenador de alguns projetos sociais do 25º e trabalhei junto em várias escolas do município, e com famílias, alunos e o pessoal da própria escola, os profissionais da escola. E a gente percebe que é uma pressão muito forte, principalmente sobre as mulheres, sobre as meninas, né? Então, esse medo da solidão, essa necessidade de ter alguém, essa precisão de ter alguém, casar, namorar, há uma pressão muito forte. E, às vezes, elas esquecem um pouco de pensar em si, de ter uma visão mais seletiva. Então, aquele que chega, que pode suprir essa carência emocional, de repente é esse. E sem um filtro de quem é essa pessoa que ela está trazendo para dentro do seu relacionamento. Então, às vezes, de forma imatura, ela aceita aquilo. E como a mulher tem esse sentimento materno, que ela consegue cuidar daquilo como se fosse o filho, ela até percebe alguns sinais, mas ela entende, não, ele está fazendo isso, mas não vai fazer comigo. Ele até, vamos dizer, ele bebe, mas ele vai parar, eu vou conseguir fazer ele parar. Comigo ele vai melhorar, vamos dizer assim. E ela vai acreditando nisso, e a questão vai se agravando, essa crescente, né? E outras questões vão vindo para dentro dessa relação. Então, o que eu quero dizer principalmente, antes de entrar em toda e qualquer relação, fazer essa pré-análise, conforme já foi citado. Porque nós temos os órgãos competentes que estão para ajudar, nós temos lei, vários mecanismos, mas a melhor de todas as defesas é a própria pessoa se defender. A pessoa se amar de forma tal e não se permitir viver dentro de uma relação abusiva. Então, antes de estar lá, faça um filtro, pense, se valorize, se vale ou não a pena, porque nem tudo que reluz é ouro. E às vezes as pessoas elas se deixam levar por momentos e as consequências são muito sérias, são muito graves. E aí vem filhos, famílias e todos esses envolvimentos. Então a pessoa fica presa dentro disso. Né? É algo que a mulher às vezes sofre ali dentro de casa,
passa para os filhos às vezes crescem, né, com fica esse transgeracional, trauma. né? Sim. Ali a avó teve um casamento sofrido, aí vem a mãe que passa também por uma situação, aí vem as filhas e vem as netas, e todas, né, passando por... É como se fosse algo de família, né? Ficam presas dentro dessa situação. Então, se eu posso dizer algo hoje, como militar, que acompanhei vários casos, várias ocorrências, tive a oportunidade de estar em alguns projetos sociais, pense bem antes de entrar. Olhe a porta que bate para quando ela abrir, você não se decepcionar. Então, tem que fazer esse filtro, sim. E aí, depois, contar com os órgãos de proteção. Claro. Nós temos vários, conforme já foi citado muito bem aqui pela Cabo Aguiar. Existem várias ferramentas, existe pelo WhatsApp, às vezes não quer ir pessoalmente, chame a Frida. Existem várias ferramentas que você pode usá-las através do WhatsApp. Agora, tem um agravante ainda maior, né? Que quando você leva para dentro da sua residência, para dentro do seu lar, alguém que você não tem certeza, né, da sua índole, da sua capacidade de agressão, tem também a coisa dos filhos, né? Você tem filhas, você leva um cara para dentro de casa, aí pode ultrapassar, aí vem estupro. A gente vê que o maior número de estupros de crianças e adolescentes está dentro da família, né? Dentro do próprio lar, né? Então, é quem está mais próximo. Então, vai virando uma bola de neve, vai o efeito dominó, né? Aí, dentro desse pequeno espaço de tempo, olha quanto de violência que a gente já citou, mas de forma bem pincelada, porque nós não temos como, assim, detalhar. Você falou algo muito sério, a questão do estupro, né? E, infelizmente, é quase que rotina, porque existem os índices que apontam, né, que são alarmantes. De acordo com a CPI da pedofilia, o nosso país é gritante o número, infelizmente, para vergonha nossa, tristeza nossa, mas existe uma grande cifra negra, uma grande quantidade de pessoas que não denunciam por questões econômicas, que entra a questão da violência, para proteger o nome da família, isso, aquilo. A grande maioria das pessoas não denunciam. Mas acho que entra o medo. O medo também. Eu acho que, que a família, tudo, mas eu acho que o medo, porque a gente sabe que existe a lei do Maria da Penha, mas a gente sabe também, vai colocar você 300 metros do agressor. Ele não pode aproximar, mas é o medo, a insegurança, né? E é o que o Nilson citou também, né? Acaba de não me recordo agora, de que às vezes você troca ali um momento, né? Você vive ali um momento de satisfação, mas olha a quantidade, né, de violência, de traumas ali que carrega. É um tema muito amplo, muito importante, né, que tem que ser falado, que com certeza a gente quer abordar ainda mais vezes, aqui, assim como já tem sido feito aqui na Rádio Câmara, mas nosso tempo aqui é curto e, Cabo Aguiar, eu queria que você, para encerrar, né, como mulher e como policial militar, trabalhando nessa área de violência doméstica, você deixasse uma mensagem para as mulheres que nos assistem, de força realmente, né? Porque não só como símbolo, eu acredito que você como mulher e policial carrega, mas acima de tudo da realidade, né? Que você se depara todos os dias nessa sua profissão. Mulher, olhe para si, se questione e faça valer a pena os seus sonhos, as suas características, a sua singularidade. E em caso de violência doméstica, conte conosco da Polícia Militar e toda a rede de apoio e proteção, seja através do 190 em denúncia imediata ou através do 181 de denúncia, o canal de denúncia anônima, ou ainda através do canal 180, que é um canal específico para atendimento a você, mulher. Não sofra calada. Estamos aqui e podemos te ajudar a sair da situação de violência doméstica. Muito bem. Nilson, você que conviveu, né, nesse círculo, para a gente encerrar, você acha que nos antepassados essa violência já existia e viemos trazendo até hoje, os dias de hoje, que a gente tem históricos dos avós, a gente sempre conta dos pais, né? Era muito violento, humilhava. Quer dizer, as violências psicológicas também, elas já existiam, né? Sim. Você que conviveu nesse meio, o que mais você pode pontuar para a gente? O tipo de agressão? A violência, ela acompanha a humanidade. Desde que o mundo é mundo, que gente é gente, existe a violência. Caim matou Abel, as histórias mais antigas relatam sobre isso. Só que o que acontece nos dias atuais é que os índices são alarmantes. Está acima daquilo que podemos suportar.
E a gente não pode se acomodar com o que nós vemos dia a dia. Então, aconteceu um fato aqui, vai para a notícia, isso, aquilo e tal, mas logo cai no esquecimento. Há um tempo atrás, quando falecia alguém, quando ocorria um homicídio, aquilo as pessoas ficavam chocadas por tempos. Hoje as pessoas não se assustam mais com a violência. É normal agredir a mulher, agredir. Não é que seja normal, é tão comum que se tornou banal. Então, o meu chamamento é para não banalizar esse fato. Ele precisa ser visto com um olhar de repúdio, de não aceitação mesmo, mas não é essa coisa assim momentânea, mas um processo de construção. E a prevenção, que eu acredito que seria muito interessante, é a base, é onde que tudo é formado, a família. Tinha que retornar à família, a desestruturação familiar, a desagregação familiar. O tecido social corroído, corrompido, formam pessoas bem fragilizadas, né? Então precisaríamos de voltar às bases, de onde tudo é formado, para reestruturar então a sociedade a partir da família. E aí ter esse olhar voltado principalmente para a mulher, porque pela própria fragilidade da mulher, ela precisa desse apoio. Tanto é que tem os órgãos, tudo voltado para ela, mas a prevenção, no sentido de não deixar que ela entre, ou que ela entre com consciência daquilo que ela está fazendo, é a vida dela que está sendo colocada em jogo. Ela entra, às vezes, pensando que vai ser fácil sair. E não é fácil sair de uma relação. Tem muitas pessoas, eu consegui acompanhar algumas pessoas que têm muita, extrema dificuldade de sair de um relacionamento, principalmente por causa das carências emocionais, às vezes adquiriu família, filhos, né? Dependência financeira, psicológica, enfim, são várias as agravantes. Mas, enfim, eu quero parabenizar vocês por ter nos aberto o microfone para falar de algo tão forte, né? Tão intenso, tão atual, e que às vezes passa desapercebido. E agradecer, né, o vereador que me permitiu estar aqui, substituindo ele, o Theo da Ecoterapia. Muito obrigada mais uma vez, é muito importante a gente falar sobre esse assunto e principalmente, né, informar essas mulheres sobre os canais, né, de denúncia, os sinais, né, de uma possível ou de uma violência, e é isso. A nossa missão aqui como Rádio Câmara também é essa. Proteger também essas mulheres, principalmente, né, nesse mês onde a gente tira aí para conscientizar realmente, não só comemorar pelo Dia da Mulher, mas lutar também cada uma pelos seus direitos e proteção. O importante é nos primeiros sinais, né, já tomar as atitudes necessárias, né? Não deixar agravar a situação dentro do próprio lar. Se vocês ainda me permitirem, tem um jargão popular que é muito triste. Briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Mas em caso de violência, não concita. Tem que meter, sim. Precisa socorrer, sim. Violência doméstica é crime e temos uma lei para isso. Muito obrigada, Cabo Aguiar. Muito obrigada, Nilson, pela presença. Obrigada, Admilson. Tudo bem. Pela companhia e mais uma entrevista. Assim a gente encerra mais uma entrevista especial pelo Mês da Mulher, aqui na Rádio Câmara, no Em Pauta. Obrigada pela sua companhia. Até a próxima.